Olá, espectadores de terrores mequetrefes, olá, espectadoras de terroras mequetrefas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, como vocês aprovaram a ideia de duas listas de piores do ano, sendo uma delas de terror, vamos para a segunda edição pelo segundo ano consecutivo desta segunda pra gente estabelecer uma tradição de fim de ano aqui no canal. E te falar que foi tanta bomba que faltou até espaço na lista. Mas os que ficaram realmente não dá pra defender, porque eles realmente são os piores filmes de terror que mais nos deram indigestão em 2019. Diferente de outras listas aqui do canal, essa segue uma ordem de qualidade, ou melhor, a falta de. Então esteja pronto para uma mequetrefice crescente, porque a gente vai do menos ruim pro mais mal cheiroso. E claro, a lista reflete o meu gosto pessoal em relação aos filmes lançados no Brasil em 2019. Se você não concordar, se você gostar de algum dos filmes a seguir, tá tudo bem. Longe de mim querer dizer que eu tô certo e você tá errado, tá bom? Então vamos lá começar. Em oitavo lugar, quase perdendo espaço para outras bobajadas, ficou um sobrinho do Invocaverso, A Maldição da Chorona, que é uma historinha de assombração genérica, simplória e mais furada do que pano de chão de banheiro de rodoviária. A trama trata sobre uma fantasma tinhosa que caça crianças e decide aleatoriamente atazanar uma mãe e seus dois filhos. Inspirado numa lenda mexicana, o filme peleja e não consegue tirar muito caldo da mitologia por trás dessa criatura. Não há um mistério curioso ou uma investigação instigante sobre as origens dela. Basicamente o que a gente sabe sobre a maldita é que ela chora, piche, grita e se o personagem for elenco de apoio, ela afoga. Mas se for o protagonista, ela queima os braços. Quem entendeu o que é que isso tem a ver merece um diploma. Pra mim, é uma presepada sorteada do saquinho de ideias. Ah, claro, e como não podia deixar de ser, ela adora dar sustos como um pandeiro a tiracolo pra soltar aquele bam, bam, bam o tempo todo. Assim, sendo bem honesto, alguns desses momentos até funcionam pra quem curte isso. O problema é que, como o filme não apresenta muito além de susto, a repetição cansa. Sem falar que são os personagens mal desenvolvidos e movidos por atitudes convenientemente estúpidas. Se a gente consegue ter alguma empatia pela protagonista, é muito mais pelos esforços de Linda Cardellini do que pelo roteiro, que ainda abandona a premissa interessante da viúva traumatizada que trabalha como assistente social e cria sozinha seus dois filhos, para investir num corre-corre fantasmagórico basicaço. Outro personagem que chama atenção é o ex-padre vuduzeiro, aquele canastrão especialista típico desses filmes meia boca que aqui serve de alívio cômico. Porém, alivia tanto que tira a credibilidade do terror. A Maldição da Chorona é um filmeco que até consegue arrancar um sustinho aqui ou ali, mas no geral é muito do descartável e esquecível. O próximo dessa nossa lista tenebrosa é Falcons em Jogo, uma tentativa de comédia de terror franco-belga que falha duplamente, de um jeito que causa até constrangimento. O que sucede? Um time de vôlei feminino se perde na estrada e cruza o caminho de um grupo de caçadores assassinos abiscoitados. Aí, por alguma razão que eu não sei explicar, elas decidem dançar e seduzir os machos mais feios do que pisar na bosta descalço. Claro que isso não dá bom, os putos se zerembetam a perseguir as mulherzinhas pela mata, acabando com a saúde daquelas que encontram no caminho. Enquanto isso, as sobreviventes usam a destreza de jogadoras e as bolas de vôlei para sobreviver, o que parece muito venérico. O problema dessa jossa nem tá nos absurdos e na mistura dos gêneros. Quando bem utilizada essa mistura, dá para tirar um suco disso. Existe até um termo para definir esses filmes: terrir, e é o terror que faz rir. Mas o que faz Falcons em Jogo ser uma verdadeira bomba é não conseguir realizar satisfatoriamente nada do que se propõe. Mas nada mesmo. As piadas são deslocadas, sem nexo, e o timing cômico passa longe com mais de 1000. Não é que é sem graça, é que a piada nem se conclui. O filme propõe uma parada, aí você acha que tá preparando pra alguma coisa e é isso. Já foi. Fica um vácuo eterno e a gente esperando uma piada que nunca chega. E o que é mais vergonhoso é que a direção parece acreditar que tá sendo engraçadíssima. O que só piora quando essa desgraça tenta aterrorizar. Aí sim dá uma tristeza. Difícil não assistir com cara de paisagem enquanto a gente se pergunta o que caboges esse filmeco tá tentando fazer. Porque tanto em terror quanto em comédia, a noção é zero absoluto. Listas de ruindades terróricas não tão completas sem um found footage vagabundo, né? Pois quem ocupa esse posto esse ano é o alemão O Manicômio, que fala sobre um tipo de youtubers idiotas fazendo idiotices. Eles se reúnem para enfrentar um desafio de passar 24 horas num manicômio abandonado e supostamente assombrado. De início até tem uma criticazinha pertinente acerca do que uma galera se sujeita para manter suas redes em alta, mas logo a trama desiste de alfinetar seus estúpidos personagens e passa a acolher eles.
Mas, gente, não adianta. Personagens estúpidos fazendo estupidez num filme de terror não é algo que desperta muita empatia. Fora que o roteiro segue enfileirando um verdadeiro festival de estereótipos e conveniências clichês. Personagem que odeia o lugar tem medo e ainda assim vai lá por conta própria. Adolescente imbecil que, ao perceber se tratar de um local perigoso, se embrenha mais em vez de cair fora. E os mocorongo ainda insistem em se separar uns dos outros o tempo todo. O tal manicômio lá até que é tenebroso, mas também é desperdiçado por uma montagem que abusa de cortes desnecessários em momentos chaves, o que até dilui a atenção. Sim, porque as câmeras filmam tudo, se precisar até traem a lógica do found footage ao não filmar as aparições fantasmagóricas por acaso, mas buscando elas como se soubessem onde elas vão aparecer. Só que as câmeras param de filmar quando algo crucial finalmente acontece. E quando eu digo finalmente, põe finalmente nisso, porque como custa pra acontecer alguma coisa significante. Dá pra notar que o filme tem noção de como é batido, pois até se esforça inventando uma presepada de última hora, mas não chega a convencer por ser muito gratuita, aleatória e sem substância. E agora é a vez de Não Olhe, um filminho pretensioso que tenta ser assustador, tenso, sexy, complexo, reflexivo, chocante e fracassa miseravelmente em tudo isso. Na trama, uma moçola com crise existencial descobre um alter ego no espelho que tem a sua mesma aparência, mas uma personalidade muito mais atrevida, afrontosa e vingativa. Porém, quando o alter ego consegue fugir do espelho, sua vida muda completamente e coisas estranhas começam a acontecer. Inicialmente, o filme até emplaca alguns sustinhos e cria um clima de estranheza com o recurso da imagem refletida no espelho que não corresponde à imagem real. Mas repete esse artifício tantas vezes e tão sem inspiração que acaba cansando. O roteiro também é atolado de diálogos medíocres e personagens unidimensionais para quem a gente não dá a mínima. O contraste entre a personalidade da protagonista e do alter ego é outra coisa ridícula de tão caricata. Não há nuance. Uma é uma completa bunda mole de introspectiva e a outra uma femme fatale afrontosa com olhar de vilã de novela mexicana que basta parar na frente dos outros que todo mundo já treme nas bases. Já a explicação para a existência da cópia do espelho Revolts é tão absurda e preguiçosa que chega a dar raiva. Enquanto o desenrolar da trama é repleto de conveniências que forçam a barra para que tudo conspire a favor dos planos da mulherzinha alter ego lá. E assim, o filme perde a oportunidade de se desenvolver como um thriller psicológico sobre desequilíbrios de conduta e formação de personalidade para ser apenas bobo, dispensável e com sustinhos esporádicos. Mesmo que ache que tá sendo muito mais do que isso. E a gente finge que é para não perder a amizade. E olha se a gente não tem também um remake desnecessário, porque óbvio não podia faltar nessa lista. A bola da vez é a nova versão do filme cult dos anos 90, Alucinações do Passado, ou Jacob's Ladder. Essa breguessa apresenta uma trama ligeiramente diferente do filme original. Enquanto no de 90 o personagem do Tim Robbins sofria com as marcas da Guerra do Vietnã, aqui é atualizado pro Afeganistão. E fora que ainda tem algumas parangolices que juntas levam o filme a um caminho completamente diferente e completamente frustrante. E nem precisa dizer pior. Quer dizer, muito pior. No enredo, o bem-sucedido cirurgião Jacob Singer segue com sua vida ao lado da esposa e do filho recém-nascido após vivenciar uma perda traumática do irmão na guerra do Afeganistão. É então que ele recebe a misteriosa notícia de que o irmão estaria vivo, o que desperta em Jacob uma constante sensação de paranoia e uma série de alucinações ele começa a ter. E assim, cá entre nós, se o excesso de alucinação já é um recurso que incomoda em outros filmes, imagina uma trama toda alicerçada nessa porcaria. E é a alucinação mais clichê e chata possível, que só serve pra dar sustinho gratuito. Aí tem umas droga louca, tem um povo com cara de monstro que bate nele e sai correndo, umas conversa troncha de coisa de negócio. Pense num roteiro pra lá de desconexo que abusa de invencionice sem parecer tá progredindo. A gente fica sem entender se o filme tá tentando falar sobre trauma, de droga, de monstro, de seita, de alucinação, se é real. O que, se tivesse uma narrativa inspirada, poderia até render algo bom, mas não tem. E aí, quanto mais a história se enrola, menos a gente se importa, resultando numa coisinha chata e nada engajante. O que consegue mesmo é despertar tédio e uma terrível sensação de tempo perdido.
E lá vamos nós para mais um terrorzinho adolescente clichê e meia boca sobre uma guria que encontra um objeto amaldiçoado que ameaça a vida dela e de seus amigos. Neste caso, uma câmera Polaroid que faz todos os fotografados por ela serem perseguidos por uma assombração troncha lá que caça essas pessoas e elas. Morte Instantânea é uma presepada que não faz o menor esforço para parecer original. Já começa com aquele prólogo chimbuia e batido que já deixa claro o naipe da mesmice que a gente vai ver. E segue apresentando personagens tanto faz que parecem saber que estão num filme de terror. E tem mais? Claro que tem mais. Aquelas atitudes burras que não podem faltar. Suspeita da existência de uma presença hostil na casa? Você corre e chama a polícia? Não. Entra, caminha que nem uma lesma e sai falando Hello? Tem alguém aí? Porque na cabeça dele, se tiver um fantasma ou assassino, ele vai dizer Opa! Tô aqui só esperando pra te matar um pouquinho, mas já tô indo embora. Aí aparece uma sombra na foto e os cabeças de abacate ficam tentando limpar. Tenta. Vai dar certo uma hora. Mano, e até as cenas de conversas mais singelas são de uma mise-en-scène tão fakes que joga pra longe qualquer resquício de imersão. O mais frustrante é que o argumento e as reviravoltas tinham um potencial, sabe? A respiração do bicho também é tenebrosa e alguns efeitos pro valor de produção até que são bem feitinhos. Mas o conceito em si é tudo muito mal pensado. Tem muita ideia que não encaixa e o que encaixa recebe um tratamento muito mais do mesmo. E o esforço em fazer o filme ser classificação 13 anos é injustificável, já que o filme evidencia feridas e tem até um cara partido ao meio sem um pingo de sangue. Isso só afasta ainda mais o nosso investimento. Morte Instantânea é um filmeco qualquer, simplório, repeteco e desperdiçador de boas ideias. E agora chegou a hora de ficar puto, pois pense numa porcaria oportunista e de um mau gosto impressionante. É o tal de A Maldição de Sharon Tate. Claramente idealizado para pegar carona no lançamento de Era Uma Vez em Hollywood e se aproveitar do interesse renovado do público pelo caso do assassinato da atriz pela seita de Charles Manson. E sabe aquilo que a gente temia que o Tarantino pudesse fazer? Explorar com sensacionalismo esse crime real tão bárbaro? Ele não fez e só me domar com maestria porque ele entende de cinema como poucos. Mas essa diarreia cinematográfica abraça o sensacionalismo sem o menor pudor. Pra você ter noção, em vez de contar sobriamente o que aconteceu antes do crime, essa aberração cinematográfica inventa alucinações e premonições da Sharon Tate como desculpa para extrair tensão barata, medo e terror desses momentos. E o que é mais condenável, usa essas alucinações para poder reprisar várias vezes o momento dos assassinatos. Mas se queria chocar com a grafia desses acontecimentos, o que me chocou de verdade foi a cara de pau dos realizadores. Porque até tecnicamente falando, mesmo se fosse um caso fictício, a narrativa e o roteiro são absurdamente insossos e burros ao insistir numa repetição que busca ampliar o sensacionalismo, mas só empaca o desenvolvimento. E claro, isso exaure o espectador, pois o filme não avança. Hilary Duff interpreta a Sharon Tate e é também uma das responsáveis por viabilizar esse projeto. E ela se acha pacabalges, como se fosse dar um grande passo na carreira, como se estivesse já com o Oscar na mão. Mas coitada. Margot Robbie, mesmo calada na maior parte de Era Uma Vez em Hollywood, dá um banho nela. Porque esse filmeco tá cheio de atuações chifrins, mas a composição de Hilary Duff é o cúmulo do patético. É aborrecida, sem verdade, sem dimensões e apenas reduz a personagem a uma vítima de terror B. Um terror B mal feito e de mau gosto. Mas essa porcaria só não ganhou o primeiro lugar do nosso hall do desprestígio anual porque havia uma sereia no meio do caminho. Dos mesmos realizadores de A Noiva, chega a nova produção do cineasta russo, esse nome aqui, que já é um queridinho do nosso quadro Os Piores Filmes do Mundo. A Sereia Lago dos Mortos é um filme que finge ser de ninfa, chama-se de sereia pelo mundo, mas não passa de uma fantasma carente com crise de identidade. Tudo começa quando, às vésperas de um casamento, a tal capirota visita o noivo para seduzi-lo e amaldiçoá-lo. Então, ele e a noiva precisarão fazer de tudo para se livrar da criatura. O filme não perde tempo para se desvencilhar de qualquer nesga de originalidade que a premissa possa oferecer e se auto-soterra numa avalanche de clichês de filme de terror que vai ficando cada vez mais insuportável à medida que essa jossa avança. A pia dá defeito, aí o filme faz um alarde da molesta do rato roxo cor-de-rosa. Mas era só uma pia com defeito mesmo. Afinal de contas, a sereia ia sair da torneira. Tem cena da mocinha sendo puxada por uma banheira para logo revelar que era só um pesadelo. Depois tem mais pesadelo, mais alucinação, também tem teletransporte, sereia capirota carente onipresente chamada Antresabeta Ripiropieba, que sai por aí perguntando se o povo que ela acabou de conhecer ama ela. Tem cópia de gente, povo voando, mais alucinação e mais um cabogilhão de coisas sem sentido, genérica qualquer, só pra ver se conseguem extrair um mínimo
peidinho que seja da gente. Mas quando você pensa que essa mambembice já chegou ao fundo do poço, eis que a gente descobre que no fundo do poço havia um alçapão. Pois, eis que no final a tal criatura encapetada revela poderes e vira uma fantasma zumbi capeta X-Men, tudo menos uma sereia. Pois é, a sereia Lago dos Mortos é uma típica atrocidade digna dos piores filmes do mundo e altamente merecedora desse nosso primeiro lugar. O que é que ficou de fora? Que outro filme poderia ter entrado aqui? Mas tem que ser pior mesmo, né? Porque... não gostei tanto assim. Não, tem que ser ruim mesmo. Assiste esses 8 pra você ver o que é bom pra tosse. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Não, essa não! Minha nossa, eu estou alucinando alucinações alucinantes. Oh, não!